Olá, meus nobres gigatônicos! Hoje vamos analisar um pouco a respeito das pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são estruturas arquitetônicas monumentais construídas durante o período do Antigo Egito. Elas são conhecidas por sua forma geométrica característica, com uma base quadrada e quatro faces triangulares que convergem para um ponto no topo. As pirâmides eram construídas como tumbas para faraós e outras figuras importantes da sociedade egípcia antiga. Elas desempenharam um papel crucial nas crenças religiosas e funerárias do antigo povo egípcio. As pirâmides eram projetadas não apenas para servir como túmulos, mas também como instrumentos religiosos e simbólicos. Acredita-se que a forma da pirâmide representasse a montanha primordial, simbolizando a ascensão do faraó para o além. Além disso, os templos mortuários e as pirâmides eram geralmente associados a rituais religiosos e oferendas. O processo de construção das pirâmides envolvia uma combinação de planejamento meticuloso, engenharia avançada e uma força de trabalho significativa. A precisão com que as pirâmides foram construídas é notável, considerando os recursos tecnológicos limitados disponíveis na época. As pirâmides do Egito são consideradas algumas das estruturas mais emblemáticas e duradouras da antiguidade, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo até hoje. Elas desempenham um papel fundamental no entendimento da história e da cultura do Antigo Egito. As pirâmides do Egito foram construídas ao longo de um período de vários séculos, durante o que é conhecido como o Antigo Império Egípcio, que abrange aproximadamente de 2686 a 2181 a.C. As pirâmides mais famosas, localizadas em Gizé, foram construídas durante a quarta dinastia do Antigo Egito. Aqui estão algumas estimativas aproximadas das datas de construção das principais pirâmides de Gizé. Pirâmide de Quéops, Khufu. Acredita-se que tenha sido construída durante o reinado do faraó Quéops, por volta de 2589 a 2566 a.C. A maior das pirâmides de Gizé, construída para o faraó Quéops. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está parcialmente de pé. Pirâmide de Khafre, Chafre. Construída durante o reinado do faraó Khafre, filho de Quéops, por volta de 2558 a 2532 a.C. construída para o filho de Quéops, Khafre. Ela parece ser maior quando vista de longe devido à posição mais elevada no platô de Gizé. Pirâmide de Miquerinos, Menkaura. Construída para o faraó Miquerinos, filho de Khafre, por volta de 2532 a 2503 a.C. Pirâmide de Miquerinos, ou Menkaura menor em comparação com as outras duas. Essas datas são aproximações e podem variar ligeiramente de acordo com diferentes estimativas e descobertas arqueológicas. A construção das pirâmides exigiu uma imensa quantidade de trabalho e recursos, envolvendo milhares de trabalhadores e uma organização social avançada. O propósito principal das pirâmides era servir como túmulos para os faraós, proporcionando um local para sua ascensão ao além e preservação para a vida após a morte, de acordo com as crenças religiosas egípcias da época. As pirâmides mais famosas estão localizadas em Gizé, nos arredores do Cairo, e incluem as seguintes. As pirâmides eram projetadas não apenas para servir como túmulos, mas também como instrumentos religiosos e simbólicos. Acredita-se que a forma da pirâmide representasse a montanha primordial, simbolizando a ascensão do faraó para o além. Além disso, os templos mortuários e as pirâmides eram geralmente associados a rituais religiosos e oferendas. O processo de construção das pirâmides envolvia uma combinação de planejamento meticuloso, engenharia avançada e uma força de trabalho significativa. A precisão com que as pirâmides foram construídas é notável, considerando os recursos tecnológicos limitados disponíveis na época. As pirâmides do Egito são consideradas algumas das estruturas mais emblemáticas e duradouras da antiguidade, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo até hoje. Elas desempenham um papel fundamental no entendimento da história e da cultura do Antigo Egito. As pirâmides são estruturas arquitetônicas impressionantes que foram construídas no Egito Antigo. Embora existam diferentes teorias sobre os métodos exatos utilizados na construção das pirâmides, a teoria mais amplamente aceita pelos arqueólogos e egiptólogos é que as pirâmides foram construídas por uma combinação de técnicas de construção inovadoras, engenharia cuidadosa e uma grande força de trabalho. Aqui estão alguns dos principais pontos sobre como as pirâmides foram construídas. Planejamento e projeto. Antes do início da construção, um plano detalhado era desenvolvido. Os arquitetos e engenheiros cuidadosamente planejavam as dimensões, o layout e a inclinação da pirâmide. Extração e transporte de pedras. As pedras utilizadas na construção das pirâmides foram extraídas de pedreiras locais. Grandes blocos de calcário e granito eram cortados e depois transportados para o local de construção.
Transporte dos blocos. A questão de como os egípcios transportavam os enormes blocos de pedra para o local da pirâmide é um tópico debatido. Uma teoria sugere o uso de trenós, lubrificados com água para reduzir o atrito. Outra teoria sugere o uso de rolos de madeira. Além disso, evidências indicam que as rampas inclinadas também foram utilizadas para elevar os blocos à medida que a pirâmide crescia. Construção gradual. A pirâmide era construída em camadas, começando pela base e subindo até o topo. Cada camada consistia em fileiras de blocos de pedra. À medida que uma camada era concluída, a próxima era construída sobre ela. Alinhamento astronômico. As pirâmides eram frequentemente alinhadas com precisão em relação aos pontos cardeais. O alinhamento astronômico pode ter desempenhado um papel importante no processo de construção. Força de trabalho. Um grande número de trabalhadores era empregado na construção das pirâmides. Esses trabalhadores incluíam agricultores que trabalhavam durante a estação de plantio, quando não podiam cultivar suas terras. Motivação e organização. A força de trabalho era organizada em equipes, e a motivação pode ter vindo de uma combinação de dever religioso, pagamento e fornecimento de alimentos. Embora os detalhes exatos de como as pirâmides foram construídas ainda sejam objeto de estudo e especulação, é evidente que os antigos egípcios possuíam conhecimentos avançados de engenharia e organização para realizar essas construções incríveis. Agora vamos nos aprofundar em algumas teorias diferentes de como as pirâmides poderiam ter sido construídas. Embora seja importante esclarecer que as teorias malucas geralmente carecem de respaldo científico e são frequentemente rejeitadas pelos especialistas, aqui estão 3 ideias menos convencionais sobre a construção das pirâmides no Egito. A ajuda extraterrestre. Teoria: alguns especulam que a construção das pirâmides foi facilitada por seres extraterrestres avançados que forneceram tecnologia e conhecimento aos antigos egípcios. Argumento: defensores dessa teoria afirmam que a precisão das pedras, a complexidade do design e o alinhamento perfeito com os pontos cardeais são além das habilidades tecnológicas dos antigos egípcios. Críticas: a ausência de evidências tangíveis e a falta de consenso científico são as principais críticas a essa teoria. Poderes psíquicos dos construtores. Teoria: algumas pessoas propõem que os construtores das pirâmides possuíam habilidades psíquicas avançadas que lhes permitiam mover e moldar as pedras com a mente. Argumento: os defensores dessa teoria apontam para a ausência de evidências claras de ferramentas avançadas e sugerem que a concentração mental poderia ter sido suficiente para realizar tarefas aparentemente impossíveis. Críticas: a falta de evidências arqueológicas e a ausência de qualquer base científica para telecinese ou habilidades psíquicas são críticas fundamentais. Máquinas antigas desconhecidas. Teoria: algumas teorias sugerem que os antigos egípcios tinham acesso a máquinas avançadas, possivelmente perdidas ao longo dos séculos, que lhes permitiam cortar, transportar e empilhar as enormes pedras utilizadas nas pirâmides. Argumento: defensores dessa teoria apontam para a aparente precisão e regularidade das pedras, argumentando que esses resultados não poderiam ser alcançados apenas com ferramentas manuais. Críticas: a falta de evidências tangíveis dessas supostas máquinas, além da ausência de registros históricos confiáveis sobre sua existência, torna essa teoria altamente especulativa. É importante notar que essas teorias não têm respaldo científico substancial e são consideradas especulativas, e em alguns casos, até mesmo fantasiosas. A maioria dos egiptólogos e arqueólogos concorda que as pirâmides foram construídas com técnicas e tecnologias disponíveis na época, combinadas com uma engenharia notável e organização social. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante. Caso tenham interesses em mais curiosidades gigatônicas, se inscreva no canal.